Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. A palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
Caros irmãos e irmãs, nós chegamos à festa de Pentecostes, a festa que deveria poder ser celebrada com toda a solenidade possível. É a festa na qual celebramos o Espírito de Deus que se derrama sobre toda a Igreja. Para quê? O Evangelho nos é claríssimo. A palavra de salvação de Jesus nos deixa bem claro. O Espírito Santo, o Paráclito, ou seja, o defensor, o advogado, estará conosco para nos defender. De quê? Nós sabemos que no início da Igreja as perseguições foram brutais. Não são diferentes nos dias de hoje, em que muitos cristãos querem viver a sua fé e são perseguidos e mortos. Em muitos países ainda no dia de hoje. E a eles, estes nossos irmãos, nós devemos desculpas. Devemos pedir perdão, porque nós, tendo a liberdade de celebrar o Senhor, não o fazemos. O Espírito Santo vem para fazer morada. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, ou seja, a Santíssima Trindade vem para fazer morada naqueles que ouvem a palavra de Jesus e a põem em prática. Não basta dizer: eu fui batizado, eu sou batizado e tenho a Santíssima Trindade dentro de mim, se não ouço e não ponho em prática a palavra de Jesus. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, só podem fazer morada de Jesus, só podem aí permanecer. Isso significa fazer morada, se nós realmente amarmos o Senhor. Não um amor emotivo, mas um amor que põe obras em prática. Aqueles discípulos ouviram do Senhor após a ressurreição: permaneçam em Jerusalém. E eles permaneceram. Durante 9 dias eles se prepararam em oração, se reuniram com a presença da Virgem Santíssima, e então ouviram este vento, que é o próprio Espírito de Deus, que desceu como um globo. Diz a tradição que este globo de fogo desceu sobre a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, e dali se repartiu em línguas de fogo a todos os apóstolos. Estes discípulos, até o momento da ressurreição e até após a ressurreição, estavam amedrontados, com medo da perseguição, da cadeia e da morte. Estes homens iletrados, e a grande maioria era iletrado, passam a pregar, e se dá este momento em que ouvimos: o Espírito Santo desce como línguas de fogo, e os discípulos passam a pregar, todos a mesma coisa. Não houve pregações diferentes, todas as mesmas coisas, as maravilhas de Deus. Homens religiosos, devotos que aí estavam em Jerusalém, de várias línguas, dizem: como é possível que estes homens, que mal sabem a sua própria língua, agora falam na minha? Eu os entendo. E aí está o dom das línguas que o Divino Espírito Santo dá. O entendimento das línguas e a fala das línguas. Não é um dom dizer que gemer ou gritar ou fazer sons desconexos seja do Espírito Santo. O dom das línguas é falar uma língua estrangeira que não é conhecida, na qual o ouvinte entenda a mensagem. Aí está o dom das línguas. No entanto, diz São Paulo, como nós ouvimos, há uma diversidade de dons. Nós costumamos dizer os 7 dons do Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo são infinitos. São dons de Deus que Ele quer dar a cada fiel. Fiel é quem segue o Senhor. Quer dar. E se vê impedido,
Nós celebramos aqui pela primeira vez na nossa paróquia essa novena ao Divino Espírito Santo. Fizemos como os apóstolos e Nossa Senhora, nos preparamos durante 9 dias para que nesse dia recebamos a efusão do Espírito Santo com maior vigor. E pedimos muitas vezes nesses 9 dias que o Espírito Santo, que é fogo abrasador, não é qualquer fogo, é fogo abrasador, fogo que consome, derreta o gelo do nosso coração. E nós somos muitas vezes gelados e frios para as coisas de Deus. Dizemos que amamos o Senhor da boca para fora, mas na prática não é assim. Podemos ver a igreja fundada pelo Senhor, da qual nós temos a graça de fazer parte. Quantos são aqueles que realmente fazem parte? E quanto é o número daqueles que preferem permanecer no seu comodismo, ou que só se recordam do Senhor quando precisam? O Senhor diz, já no Antigo Testamento, eu derramarei o meu Espírito sobre todos aqueles que me buscam, me ouvem e cumprem a minha palavra. Se eu não cumpro a palavra do Senhor, se eu não vivo para o Senhor, como é que o Espírito vai se derramar? De São Paulo, há uma diversidade de dons e carismas na Igreja do Senhor, vindas, recebidas do Espírito Santo. Onde estão os carismas e onde estão os dons do Espírito Santo na igreja hoje? Numa igreja morna, gelada e fria. Onde estão? É impossível, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo se derrame em quem não ama Deus. Deus não força nada, absolutamente nada. E então nós temos que fazer o primeiro movimento e dizer muitas vezes, vinde Espírito Santo, aquecei o meu coração, fazei-me que eu seja fiel cumpridor da palavra de Cristo. O Espírito Santo foi prometido como nosso advogado, como nosso intercessor, como aquele que distribui os bens, dons, serviços, carismas na igreja. Uma igreja que não tem carismas, que não tem dons, na qual ninguém se põe a serviço do outro, aí se pode dizer, não está o Espírito Santo. E se não está o Espírito Santo, a Santíssima Trindade também não está, nem o Pai nem o Filho. Por mais que tenha sido batizado, crismado, por mais que seja sacerdote, bispo ou papa. Se não há este vínculo que se pede e se exige do amor, o amor ao irmão, o amor ao irmão que se desdobra em serviço ao outro, então não há a presença de Deus. Podemos ter o título mais bonito que seja, de cristão, de sacerdote, de bispo. Porque é que há em nossa igreja hoje esta profusão de sacerdotes que esquecem do que é ser sacerdote. Primeiro querem viver e vestir-se como leigos, depois querem aparecer de algum modo, seja cantando, seja fazendo um show, seja de alguma maneira. Nós, sacerdotes, fomos colocados diante do povo de Deus, escolhidos por Deus para dirigir a comunidade, não para cantar, não para fazer show, não para aparecer. Nós fomos colocados como os primeiros servidores. Não consegue servir quem não reza e quem não se coloca à disposição do Espírito Santo. E assim também, entre nossos bispos, quantos bispos já gelados, congelados, já não tem mais o fogo do Espírito Santo, porque muitas vezes negligenciam as suas funções, e aí se vêem tantos escândalos dentro da igreja do Senhor. Continuam com o título, são bispos, são sacerdotes, mas já não vivem como se fossem, porque já não deixam o Espírito de Deus agir através deles. E o que se fala dos sacerdotes e dos padres e dos bispos, se fala também dos fiéis leigos. Quantas vezes em nossas paróquias por este Brasil vemos que aqueles que, como dizem, ajudam na igreja são os mesmos de sempre. E onde estão os demais? Onde está esse povo sacerdotal que Jesus veio criar com sua igreja? Onde está esse povo todo entregue ao Espírito Santo, a serviço de seus irmãos?
Onde está? Então, caríssimos irmãos, mais do que falar da beleza do Divino Espírito Santo e dos seus dons, que nós tivemos, creio, a melhor catequese, fazendo esta novena ao Divino Espírito Santo. Ali há muita matéria para ser lida, rezada e pensada. Mais do que tudo isso, devemos pedir ao Divino Espírito Santo: aqueça o nosso coração. Não nos deixe que nos afastemos do Senhor. Não nos deixe que sejamos uma massa amorfa, sem cheiro, sem cor, sem sabor. O Senhor nos chamou como cristãos para ser sal da terra, luz do mundo. Não podemos ser trevas no mundo e coisa sem sabor. Onde há cristão sem sabor e cristão que não leva a luz, aí há a morte. Aí não há o Espírito Santo. Queremos neste domingo de Pentecostes, clamar como os discípulos, clamar como Nossa Senhora, ela toda cheia do Espírito de Deus, ainda assim clamava. Ela, cheia de graça, ainda assim clamava a vinda de seu esposo, o Divino Espírito Santo, que a fecundou. Ainda assim clamava. Quem não precisava, clamava. E nós, que somos uns pobres coitados, não clamamos. Achamos que podemos fazer as coisas por conta. Nos afastamos de Deus, vivemos como ovelhas apartadas, comendo talvez abrolhos e espinhos fora da igreja, e achamos que está tudo bem. E quando nós olhamos o mundo como está, nós nos perguntamos: onde está a igreja do Senhor? Onde estão aqueles que fazem parte do povo sacerdotal, que deve fecundar o mundo, deve transformar o mundo, deve iluminar o mundo e deve dar sabor ao mundo? Peçamos, irmãos caríssimos, especialmente nesse dia, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração, que dê força não só à nossa carne enfraquecida, mas ao nosso espírito, que muitas vezes se afasta de Deus. São Paulo vai dizer: nem é possível dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui São Paulo quer dizer, não é possível professar. Dizer, qualquer um diz. Professar. Não é possível professar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus, e não obedecê-lo, se não for pelo Divino Espírito Santo. Caríssimos irmãos, peçamos que o Espírito Santo seja derramado por nós e em nós. Que o Espírito Santo, uma vez derramado em nós, por meio de nós também chegue ao mundo todo, para levar o Evangelho a toda criatura. E queremos juntos rezar: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Divino Espírito Santo sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.